Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz aqui na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17: porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Bom, nós estamos aí no contexto da comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, e é importante ressaltar, meus amados, que o propósito de nós comemorarmos estes 500 anos da Reforma Protestante não é supervalorizar a Reforma, até porque quando a gente pesquisa isso, a gente percebe que os reformadores tinham como objetivo colocar não eles como centro, mas Jesus Cristo como centro. Eu até digo que o nome mais correto não seria reforma, mas retorno. Então o propósito dos reformadores não era apresentar eles como centro, de forma alguma, né? Mas apresentar a Jesus Cristo como centro da igreja e apresentar as Escrituras Sagradas como modelo a ser seguido pela igreja. O propósito da reforma não é colocar 1500 como centro, é colocar dia de Pentecostes como centro, colocar Atos dos Apóstolos como centro, é colocar os Evangelhos como centro, é colocar as epístolas do Novo Testamento como centro, né? Daí os dogmas, né? Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente a Deus a glória. Gostaria de ressaltar alguns aspectos e eu vou dividir essa reflexão em dois vídeos. A primeira é mostrar a importância histórica da reforma, né? Sem tocar ainda no aspecto religioso, nós percebemos que a reforma protestante foi importante até dentro do contexto da efetivação da Idade Moderna. Então, a reforma foi um divisor da história, né? A história é dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então a reforma está dentro do contexto da formação, da composição da Idade Moderna. A queda de Constantinopla, a expansão comercial e marítima e a reforma protestante foram eventos importantes do século XV e XVI para estabelecimento da Idade Moderna. A própria formação dos Estados nacionais na Europa, a reforma contribuiu nisso, né? Os estados, Alemanha, Inglaterra, etc., estavam interessados, né, em sair do medievalismo católico e formarem-se em nações. Então, do ponto de vista da formação da Idade Moderna, a reforma foi importante. É importante lembrar isso. Também o desenvolvimento da própria imprensa. Eu gosto de dizer que a reforma valeu-se da imprensa e contribuiu no desenvolvimento da imprensa. Tem uma simbiose interessante, né? Claro que os reformadores se valeram da imprensa que estava desenvolvendo naquela época e utilizou-a como importante mecanismo, por exemplo, para a tradução das escrituras, tanto na Alemanha para a língua alemã, o Wycliffe, né, foi um tradutor para a língua inglesa e etc. Então, não apenas a tradução das escrituras, mas a própria efetivação do sistema educacional. Pesquisadores, teólogos, historiadores sérios analisam a importância da reforma como um fator que contribuiu muito para o desenvolvimento da educação pública, por exemplo, da pluralização e da democratização do ensino, que era monopólio medieval da Igreja Romana. Isso tudo foram elementos importantes dentro da reforma. O próprio mundo acadêmico se desenvolveu muito na Europa, tendo a influência da reforma. Boa parte dos sociólogos foram oriundos de países protestantes, etc. e tal. Isso tudo é muito importante. O desenvolvimento industrial, econômico das nações da Europa, desenvolvimento do próprio capitalismo foi importante dentro do contexto da reforma. Os países que mais desenvolveram do ponto de vista industrial e econômico foram países que aderiram à reforma protestante. Tudo isso, queridos, é importante a gente averiguar,
mesmo sem tocar no aspecto religioso, né? O próprio conceito de democracia, de liberdade de expressão, né? Foram conceitos importantes que vieram tendo influência na Reforma Protestante. Por isso que ele foi um divisor de águas. Ninguém pode questionar isso. Divisor geográfico, né? A Reforma Protestante ajudou a redefinir geograficamente, politicamente, culturalmente, né? a Europa, e a influência disso se deu no mundo inteiro. Por isso que a Reforma é um marco na história. Fora, claro, a influência religiosa, né? Que exerceu sobre a humanidade. Países que aderiram à Reforma foram muitos na Europa, e depois se expandiu até onde foi permitido. Por exemplo, nós temos o caso da Alemanha, que já foi majoritariamente protestante. Hoje ela vive um momento difícil. A Alemanha vive um período até, eu disse na palestra, tenho dito em outras palestras, pós-cristão. A maioria dos alemães hoje aderiram ao agnosticismo e o movimento ateu, né? Hoje eles são, vamos dizer assim, metade protestante, metade católico. Isso varia de acordo com as décadas, mas décadas atrás, principalmente antes da Guerra Mundial, antes da divisão entre a Alemanha Oriental e Ocidental, a Alemanha era majoritariamente protestante. E com a adesão da Alemanha Oriental ao sistema comunista, isso trouxe um desânimo grande, e muitos dos que eram protestantes na Alemanha acabaram aderindo para o ateísmo, né, e até para o agnosticismo. Então, grande porcentagem dos 34% da Alemanha que não professa mais fé ou vive de forma muito teórica eram protestantes. Por isso que a Alemanha era majoritariamente protestante, e hoje ela é meio a meio nisso aí, né? Mas temos outros países que são majoritariamente protestantes, como a Holanda, né? Como a Escócia, como a Dinamarca, como a Noruega, como a Inglaterra, que é majoritariamente protestante, e o que dizer dos Estados Unidos, né? Que foi colonizada por 13 colônias de protestantes. Veja, meu propósito aqui é mostrar a importância cultural da própria Europa e a formação dos Estados nacionais. Os Estados Unidos foi, né, na América do Norte, foi uma colônia de povoamento, não de exploração. Foi fundada por 13 colônias de protestantes, os Quakers, os puritanos. Que os Estados Unidos hoje foi fruto do que foi plantado séculos hoje. Hoje os Estados Unidos vivem um outro momento espiritualmente frio, né? Mas a gênese disso foi que foi plantado séculos passados. Até mesmo a Suíça. A Suíça vive um outro momento, mas o que é a Suíça hoje foi subproduto do que foi a Suíça séculos atrás, com a profunda cultura protestante. Veja como a Reforma Protestante foi importante dentro do contexto econômico, cultural, político da Europa e do mundo. Isso eu estou mostrando para vocês como a Reforma foi importante no planeta, né? Como foi importante na cultura dos povos, como foi importante, como foi um marco divisor da própria história. Nós vamos ver no outro vídeo agora o aspecto religioso da Reforma, tá bom? Fique conosco.